Uau! Os navios hoje em dia são tão grandes que você não pode deixar de se perguntar: como esses enormes pedaços de metal não afundam no momento em que partem do porto e deixam um grande buraco na superfície? E por que eles balançam, deixando alguns passageiros se sentindo mal? Tantas perguntas, mas aqui estão várias respostas. 1. Como os navios se mantêm flutuando? Os navios são enormes, tanto em tamanho quanto em peso. São feitos de aço temperado e ainda assim flutuam pela água como se não precisassem se preocupar com as leis da natureza. O fato é que a forma do navio permite que ele empurre a água e desloque um certo volume dela. Ao mesmo tempo, essa água deslocada sobe de volta e o mantém flutuando. Esse efeito é chamado de empuxo. 2. Por que os navios não viram nas ondas? No oceano, as ondas podem variar de 4,5 a 9 metros de altura, mesmo sem uma tempestade. Quando uma onda atinge o navio, ele pode se inclinar e o seu centro de gravidade muda. O navio imediatamente tenta se equilibrar novamente e permanecer em uma linha vertical, com o empuxo empurrando o navio para cima. É também por isso que os navios rolam de um lado para o outro nas ondas. Me desculpem. Eles apenas tentam encontrar equilíbrio, mas continuam sendo empurrados pelas ondas. 3. Mas então por que os navios não balançam o tempo todo? Os navios balançam principalmente quando seus estabilizadores estão desligados ou danificados. Os estabilizadores, na maioria dos navios, são um par de nadadeiras com sensores que captam o movimento da água ao seu redor e alteram sua posição. Elas impedem o movimento de rotação do navio e o mantêm em pé, apesar das ondas. O navio também fica mais estável enquanto avança, pois é mais difícil desequilibrar quando ele já está em movimento. 4. O que é aquela grande corcunda no nariz do navio que fica embaixo d'água? Essa coisa é chamada de arco bulboso. E acredite ou não, os navios seriam ainda mais lentos sem ele. Ele foi feito para cortar a água e deslocá-la para os lados, reduzindo a resistência. Isso não só torna o navio mais rápido, mas também reduz o consumo de combustível. 5. Por que as âncoras têm o mesmo formato e por que são eficazes? E não estamos falando de apresentadores de noticiários aqui. A âncora ajuda a manter o navio em um único local. Na realidade, é o peso da corrente da âncora que mantém o navio mais estável durante uma parada. Se as ondas estiverem altas, a tripulação normalmente liberará mais comprimento de corrente, pois assim ficará mais pesada. As âncoras são sempre modeladas com a mesma ideia em mente. Ela deve ter um corpo principal robusto, chamado haste, e um par de ganchos, chamados patas. As patas permitem que a âncora se fixe no fundo do mar. E isso não é por acaso. 6. Por que apenas os navios quebra-gelo podem atravessar o gelo? Os navios quebradores de gelo são únicos, pois têm um arco arredondado, projetado para subir no gelo e quebrá-lo com a massa do navio. Todo o casco de um quebra-gelo é bastante especial. É um casco duplo, feito para facilitar a manutenção e a substituição de peças em movimento. É por isso que navios normais não podem ser tão resistentes. O casco duplo é muito pesado. Isso reduziria o peso da carga, e o arco arredondado não é tão útil para atravessar ondas. 7. O que é aquele estranho sinal sempre pintado no casco do navio? A parte principal deste sinal são linhas horizontais. Elas mostram o quão baixo o navio fica na água com determinado peso a bordo. Quanto maior a massa, mais ela empurra a água e mais água o navio precisa deslocar para permanecer à tona. A linha mais alta indica o mais baixo que um navio pode ficar sem precisar se preocupar com a estabilidade do navio. 8. Por que a parte inferior do navio costuma ser pintada de vermelho? Na verdade, pode ser de qualquer cor, mas a tinta tem que ser especial. Esta tinta é feita especificamente para manter cracas, algas e vermes longe da superfície do casco. Esses organismos adoram se prender aos cascos dos navios, o que pode ser prejudicial, além de também aumentar a resistência e retardar o navio. A tinta contém um forte biocida e, na maioria das vezes, o componente do bronze é usado. A cor vermelha é uma indicação para o fato de que o bronze naturalmente parece vermelho. 9. Como são as condições de vida da tripulação de um navio? Resposta curta: surpreendentemente boas. Mas isso depende principalmente do tamanho do navio e do capital da empresa dona dele. Os navios maiores normalmente têm cabines separadas com uma cama confortável, guarda-roupa, mesa e, às vezes, até chuveiros individuais.
Existem muitos navios com TVs em todas as cabines, além de salas de cinema, academia e cybercafé. Os membros da tripulação também têm Wi-Fi, mas é limitado a uma pequena quantidade de tráfego por dia. 10. O que você nunca verá em um navio de cruzeiro? A tripulação de um navio de cruzeiro vive uma vida um pouco mais modesta se você comparar com a maneira como seus hóspedes passam o tempo. Mas eles têm seus segredos e vantagens. Todo navio de cruzeiro é cheio de caminhos e quartos que você nunca verá enquanto hóspede. Eles ajudam a ir de um lugar para outro rapidamente e são protegidos por senha de acesso, que muda mensalmente e é exclusiva para dado navio. O mundo além dessas portas é um segredo, mas alguns tripulantes dizem que as festas neste mundo são as mais quentes. 11. Qual é o maior navio do mundo? O maior navio de cruzeiro do mundo é o Symphony of the Seas. Ele tem quase 360 metros de comprimento e pesa cerca de 230 mil toneladas. Possui teatros, cinema, muitos restaurantes, um parque de diversões e o maior escorregador marítimo do mundo. Mas o maior navio de todos os tempos é muito mais pesado que isso. É o Prelude FLNG, ou Plataforma Flutuante de Gás Natural Liquefeito. Ele desloca cerca de 600 mil toneladas de água e tem 490 metros de comprimento, assim como alguns dos maiores arranha-céus do mundo. 12. Como rebocadores pequenos rebocam navios enormes? Os rebocadores podem ser pequenos, mas seus motores e hélices são enormes para o tamanho deles. Um navio enorme precisará de vários rebocadores para movê-lo mais rapidamente, mas até um único pode ser suficiente. Na água, o movimento acumulado é muito mais importante. Simplificando, mesmo se você estiver em um pier e tentar mover um navio grande, ele acabará se movendo. Isso só levará algum tempo. 13. Quais são alguns dos designs de navio mais estranhos? O Boca Vanguard é um navio estranho. Ele é o verdadeiro transportador de pesos. Um navio doca submersível que transporta navios maiores pelo mar de um cais para outro, quando ainda não estão prontos para viajar por conta própria. Ele pode transportar qualquer navio ou instalação de petróleo e gás com um peso de até 110 mil toneladas. Outra boa opção de navio para indicar é o Ramform Titan. Parece que alguém acabou de cortar uma parte da frente de um navio gigante. Na prática, ele é um navio de pesquisa química e um dos navios mais largos do mundo. Tão largo quanto a envergadura de um Boeing 747. 14. Como os navios se comunicam sem rádio? Quando um navio fica com problemas no meio do oceano e não consegue enviar um sinal de socorro, ele ainda tem uma maneira de se comunicar, por meio de bandeiras. Por exemplo, a bandeira mais assustadora que se pode ver em um navio é a bandeira xadrez amarela e preta. Como os sinais nos táxis norte-americanos. Isso significa que o navio está em quarentena e ninguém pode deixá-lo de jeito nenhum, assim como ninguém deve se aproximar do navio. Listras azuis e brancas significam que o navio pegou fogo e transporta coisas perigosas. Então, você já sabe, mantenha distância. E uma bandeira com uma grande chupeta azul significa que existem pequenos bebês sujos a bordo que se recusam a tirar um cochilo, estão muito mal-humorados e choram incontrolavelmente. Outra razão para ficar longe. Ei, essa é de brincadeirinha. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.